Recentemente, nós vimos na internet um episódio de um rapaz, não sei se ele é empresário, que ele teceu o seguinte comentário: na minha empresa eu não contrato esquerdistas porque os esquerdistas eles são todos mimizentos. E isso acabou que viralizando na internet e muitas pessoas criticaram. Enfim, vamos refletir a partir dessa palavra, né, que infelizmente é dita por essa pessoa aí. Vamos analisar à luz da filosofia. Vamos analisar um pouco mais profundamente essa questão. Fique bem claro aqui, antes de mais nada, que eu não estou aqui para fazer julgamentos, apontar dedos, e muito menos julgar esse infeliz que teceu esse comentário. Mas dizer para você como que, em geral, as pessoas elas pensam de uma maneira muito superficial. Em outras palavras, as pessoas pensam sempre de uma maneira primitiva, sabe? De uma maneira no modo da sobrevivência. Não consegue enxergar muito além, sabe? Do seu contexto ali mais próximo. É uma pessoa pragmática, tem ali a sua parcela de inteligência naquilo que faz, às vezes até tem certa excelência naquilo que faz, dá certo as coisas que faz, mas quando vai pensar nas questões política e social, pensa que nem um jacaré, ou seja, não pensa, ou pensa de uma forma muito direta e superficial, e o que acarreta nessas frases ingênua, na minha concepção. Que fique bem claro, hoje também as pessoas elas estão muito assim, preto e branco, ou você está de um lado ou você está do outro. Por exemplo, se eu critico a frase do liberal, as pessoas dirão: o cara ele é de esquerda, o cara é comunista, o cara é socialista. Ou se você traz um lado positivo na fala do cara, o cara ele é bolsonarista, o cara ele é pró-capitalismo, o cara é neoliberalista, enfim. Você nunca tem uma posição assim flexível, você nunca acha um meio termo, ou você está de um lado ou está do outro. Mas eu não estou nem de um lado e nem do outro. Eu prefiro ficar ali, como se diz, em cima do muro. Sabe quando você vê um jogo de vôlei? Qual é o lugar que o juiz fica ali no jogo de vôlei? Ele não fica ali em cima do muro, ele não fica entre a rede. Ou seja, ele tem uma visão mais privilegiada dos dois lados. E eu sou esse tipo de cara, eu gosto de ver dos dois lados. E dos dois lados tem as suas coisas positivas, objetivas, e tem as suas contradições. Não há uma coisa que exista nesse mundo que não tenha ali a sua parcela de contradição, entendeu? As coisas elas não são 100%, elas não são perfeitas, todas elas têm as suas brechas, as suas falhas. E a gente tem que analisar os seus pontos positivos e as suas brechas. Enfim, lidar com questões sociopolíticas não é como você fazer um bolo de chocolate. Não existe uma receita mágica, não existe uma receita única, porque você lidar com anseios, interesses e desejos emocionais, de milhões e milhões de pessoas, e que têm interesses diversos ao seu, entende? Então por isso que não é uma tarefa muito fácil. Enfim, mas é claro que ninguém aqui, de certa forma, é imparcial de tudo também. Claro que muitas das coisas que eu falo em relação ao sistema sociopolítico, ele tem uma tendência levemente de esquerda. Então, você até me poderia, politicamente dizendo, falar que eu sou meio centro-esquerda. E de fato, parece que eu devo até ser. Enfim, mas isso não me impede de ver as contradições, por exemplo, da ideologia comunista, e também ver as contradições da ideologia capitalista e liberalista. Como eu disse, tudo tem ali os seus contrapontos, mas todas as coisas também têm as suas parcelas assim de positividade. E quando você está em cima ali, que você começa a ter uma visão mais privilegiada da coisa, não é a visão mais correta, mais verdadeira, mas é uma visão mais privilegiada, porque você não está torcendo nem para um e nem para outro, você consegue achar aspectos positivos dos dois lados. Enfim, mas vamos dar ênfase nessa fase, e eu vou, à luz da filosofia, explicar para você de uma forma clara e objetiva o quanto que é ingênuo se dizer desta forma, dizer que eu não contrato esquerdista porque esquerdista é mimizento.
Porque, analisa, aonde ele está falando ali? Me parece que é de um podcast. Então vamos fazer uma análise ali um pouquinho mais profunda da camada superficial. Vamos fazer uma análise científica ou sistemática da coisa, mas um pouquinho mais profunda. Você observa ali que ele está falando de um microfone. Vamos fazer o caminho desse microfone. Como esse microfone foi parar em cima daquela mesa? Primeiro, do que aquele microfone é constituído? Bom, o microfone ele tem uma espuma que, de certa forma, protege ali um pouco algumas sílabas, né? Ele é constituído de plástico, depois internamente tem os seus componentes eletrônicos, enfim. Então vamos pensar, como aquela espuma foi parar naquele microfone? Bom, para aquela espuma ir parar ali, primeiro ela precisou passar por uma fábrica, né? Essa fábrica teve que ali modelar a espuma, né, que encaixasse perfeitamente naquele microfone. Precisou de todo um projeto, uma estrutura ali, e todo esse projeto envolvendo dezenas de pessoas. Mas essa espuma não nasceu ali do nada, ela teve que ser comprada numa outra fábrica de espuma, né? E nesta outra fábrica também, com certeza, envolve dezenas ou até centenas de pessoas, né? Mas espera aí, a matéria-prima, né, que chegou nesta fábrica para essa fábrica tornar essa matéria-prima em espuma, ela veio de um outro lugar, né? E desse outro lugar também com certeza envolve dezenas, centenas ou milhares de pessoas, né? Toda a logística de transporte, né, até chegar naquela mesa onde que o rapaz diz eu não contrato esquerdista, né? Quantas pessoas nesse processo, né? Eu acredito que milhares e milhares de pessoas estiveram envolvidas. E quem são essas pessoas que estiveram envolvidas? Todas elas são bolsonaristas? Todas elas são liberais? Todas elas são religiosas? Eu acredito que não. Nesse inteirinho a gente pode conhecer pessoas umbandistas, cristãs, ateias, né, homossexuais, comunistas, liberais, capitalistas, socialistas, enfim. Nós podemos conhecer uma espécie aí de muitos tipos de pessoas que comungam diferentes pontos de vistas e que têm diferentes experiências. E um pouquinho, né, de cada um pouquinho do trabalho de cada uma dessas pessoas fez com que aquela espuma chegasse naquele microfone para o rapaz dizer, né? Só que o microfone não é composto só de espuma. Então vamos fazer também o caminho, né, do componente de plástico, do componente eletrônico, né, de toda a logística da estrada que os caminhões teve que transportar essa matéria-prima, enfim, a estrada quem fez? A estrada envolvendo milhares e milhares de trabalhadores. Então você vê que para um simples microfone chegar na mesa daquele rapaz para ele dizer eu não contrato esquerdista porque esquerdista é tudo mimizento, olha, há uma grande possibilidade de às vezes ter envolvido aí milhões de pessoas. Então você vê que, a sociedade, o sistema social como ele funciona, ele depende diretamente de o trabalhar de muitas pessoas, porque ele funciona num sistema complexo de rede, e essa rede ela está interconectada de maneira que você não consegue separar. Então você vê que não existe essa independência como as pessoas pensam, só existe quando elas pensam de uma forma ingênua. Não é nem por maldade, é por ingenuidade, é um nível de consciência muito raso em relação àquilo que fala. Você entende? Porque se você pensar um pouquinho nas camadas um pouquinho mais profundas, você percebe que, eu só posso fazer as coisas que eu faço graças ao trabalho de muitas pessoas. E no meio dessas pessoas existem pessoas de tudo quanto é tipo de ideologias, de crenças, gostos sexuais e até mesmo psicopatia. Nós encontramos até mesmo corrupções nesse inteirinho aí. Entendeu? Com esquema de sonegação de imposto, enfim, e tudo mais, entende? Então é uma rede tão complexa e que envolve coisas boas, trabalho, mas também tem a sua parcela de coisas até mesmo negativas. Mas tudo isso faz, né, ou possibilita, né,
com que a pessoa pegue o microfone e fale. Eu não contrato pessoas de esquerda porque pessoas de esquerda são mimizentas. E o que leva a pessoa a pensar desta forma? Né? Cai naquele velho conceito que eu sempre digo aqui. Esse olhar separatista das coisas. Eu sou eu, o resto do mundo é o resto do mundo. Né? Essa falta de senso de perceber que todo ser humano ele é diretamente dependente dos demais, dependente do trabalho de todos os demais. Nenhum ser humano é capaz por si mesmo de fazer alguma coisa sozinho. Basta você pensar, por exemplo, para mim fazer este vídeo e compartilhar essa reflexão com você, quantas milhares de pessoas envolvidas nesse interim, entendeu? Técnicos de internet, aquele que foi instalar a internet na sua casa, o seu computador, o seu celular, quem fez o seu celular, toda a logística, a matéria-prima. Então você vê que é uma rede complexa e que envolve praticamente o mundo inteiro, porque são componentes que vêm de componentes diferentes que vêm de diversas partes, né? De diversas partes, diversos países e que são compostos aí, compilados numa única coisa. E todas as demais coisas envolvendo. Então, o cara ele só pensa de maneira separatista ou que ele é completamente independente simplesmente quando ele pensa de uma forma bastante primitiva. O seu nível de consciência é muito raso, é um nível de sobrevivência. Pensa praticamente como um jacaré. Entendeu? Isso faz da pessoa ser uma má pessoa? Não, faz da pessoa uma pessoa ingênua em relação àquilo que ela faz ou aquilo que ela fala. Porque basta que a gente pense um pouquinho, né? O que possibilita nós estarmos aqui é que você automaticamente vai perceber que você está envolvido numa rede complexa e que essa rede complexa envolve muitas pessoas e nessa rede complexa você vai encontrar cristãos, ateus, umbandistas, comunistas, capitalistas, neoliberalistas, socialistas, homossexuais, preto, branco, amarelo. Você consegue perceber aqui? Então, o que eu penso? Eu penso que nenhuma ideologia política, por ela mesma, é capaz de resolver os problemas que nós enfrentamos atualmente. Embora ideologias políticas tenham ali as suas parcelas e os seus pontos positivos, ainda assim, só é possível a gente transcender os problemas que nós ainda enfrentamos, ainda hoje, principalmente sociopoliticamente, se a gente elevar o nosso nível de consciência. Percebe que é diferente? E desenvolver uma política mais humana e mais humilde, percebendo que não interessa se você vai contratar ou não o esquerdista. O que tange é que, independente de você querer ou não, o que faz você ter uma vida de luxo é o trabalho de muito dessas pessoas. E eu garanto pra você que muitas dessas pessoas são comunistas, são esquerdistas. E você depende, mesmo que não queira, diretamente dessas pessoas, entendeu? Então quando você pensa que nós estamos numa cadeia complexa de coisa, você percebe que o ser humano precisa elevar o nível de consciência dele e desenvolver uma política mais humanista, pensando nos demais e não somente egoísta. Sabe por quê? Quando eu penso numa política egoísta, eu estou dando tiro no meu próprio pé. Porque se eu dependo das pessoas para que a minha vida seja possível, se eu quero excluir essas pessoas, a minha vida também não pode ser possível. Osho já dizia, né? Quanto mais prisões nós construímos, mais presos nós ficaremos. Porque essas coisas voltam pra gente, entendeu? E tem um outro ditado pra finalizar que diz que as pessoas felizes, as pessoas satisfeitas, elas não enchem o saco de ninguém. Então por que não pensar na questão sociopolítica, em desenvolver uma política em que beneficie todas as pessoas, independente do que ela acredita, independente o que ela defende, independente em quem ela vota, entendeu? Mas como fazer isso se a gente não elevar o nosso nível de consciência e sair desse nível baixo em que as pessoas só enxergam ali praticamente o seu contexto e acha que o mundo é só aquilo. Mesmo que essas pessoas falem, usem terno e gravata e
tem uma retórica linda, maravilhosa e tem ali propriedade naquilo que fala e tem um conhecimento técnico, mesmo que essas pessoas elas ainda transpareçam ser pessoas intelectuais, essas pessoas elas podem simplesmente estar vivendo naquilo que elas julgam os outros viver, num mundo literalmente de Bob. E você percebe? Usa o exemplo do microfone que eu disse, só que não é só o microfone, tem a mesa, tem o entrevistador, tem ali toda uma equipe que está por trás ali, né? Operando ali a sistemática eletrônica para as coisas acontecer, tem ali o espaço, foi criado por pedreiros. Tá vendo como que a coisa é complexa? Ou seja, só de você pensar ali naquele pequeno... Só de você pensar ali aonde que o rapaz está fazendo o podcast, você já percebe o quantas pessoas estão envolvidas naquilo. E você percebe que se a pessoa fala isso, ela realmente está vivendo no mundo de Bob. Mesmo achando que os outros estão vivendo no mundo de Bob porque não comungam da mesma crença do que ela fala, entendeu? Então eu fico pensando, peraí, como eu não contrato esquerdista? Eu acho que é uma questão que a gente deveria, né, parar de pensar nesse modo sobrevivência, nesse modo aí jacaré, né, que é do cérebro instintivo, cérebro reptiliano, e refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente fala. E eu não estou incentivando você a julgar essas pessoas e julgar essa pessoa, mas a partir disso, você tirar grandes lições e refletir, né? Porque daí você passa a não ter raiva da pessoa, mas sim ter pena, porque você começa a ver a pessoa como um tipo de pensamento infantil ou ingênuo, ou seja, carece-lhe pensar um pouco de forma mais profunda. Enfim, era isso. Se inscreva no nosso canal, grande abraço, espero que de alguma forma esse conceito possa ser útil para você. Ajude aí deixando o seu gostei, compartilhando essa ideia aí com seus amigos. Fazendo isso você vai ajudar a gente aí a crescer o nosso canal e por consequência espalhar aí essas ideias, essas reflexões. E é isso, grande abraço, felicidades e até mais.